Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todos os dias há um culto em nosso lar, quando lemos a Bíblia e oramos ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós devemos buscar ao Senhor todos os dias da nossa vida, sem falhar nenhum dia. Pois o Senhor é a nossa proteção, é Ele quem cuida de nós. Quando nós vivemos longe de Deus, os nossos sentimentos não serão bons, os nossos pensamentos não serão bons. E não ache que um dia que você não busca ao Senhor, você está descansando, porque nós descansamos no Senhor. Busque a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Então, uma vida longe de Deus, ela cansa. Só que na nossa cabeça, pela forma corrompida que nós pensamos, nós cremos que as coisas vão acabar trazendo esse alívio. Talvez alguma situação, talvez o dinheiro, talvez uma viagem, se afastando da nossa vida. Mas o problema nunca é a nossa vida, mas quem governa a nossa vida, quem define as nossas atitudes. Quando eu vivo longe de Deus, eu não consigo trabalhar com a contrariedade. Sempre que sai uma coisa diferente das coisas que eu gostaria, aquilo me machuca de alguma forma. Ela acaba com as minhas expectativas e acaba com as minhas esperanças. Então a minha vida se torna algo, ou acontece o que eu quero, ou eu não sei lidar com os meus sentimentos. É como uma criança dentro de um supermercado que você diz: não, isso você não vai comprar porque isso não faz bem. E aí aquela criança chora, ela se joga, até o ponto que ela te convence a dar aquilo. Então é assim que nós acabamos perdendo a autoridade, quando a insistência do errado passa a ser o certo e não a obediência àquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Não importa a opinião das outras pessoas, o importante é a opinião de Deus. E eu preciso conhecer essa opinião através da onde? Da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós vivemos em completa escuridão, sem entender os nossos sentimentos, sem entender o nosso comportamento, e chega um ponto que a vida ela se torna tão repetitiva e chata que já não tem mais sentido estar vivo. Então nós começamos a buscar o exagero como alternativa, acreditando que aquelas experiências elas vão substituir a Deus, e não vão. E essa é a razão que dentro da nossa casa, todos os dias nós devemos buscar ao Senhor. Se a gente vai lá em Salmos 101, versículo 2 a 4 e 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: serei honesto em tudo o que fizer. Quando virás te encontrares comigo? Viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Bem provável, mas bem provável mesmo, que esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi, e num momento de transição, aonde ele viveu uma vida inteira sendo perseguido, ele foi ungido diversas vezes, ele esperou a promessa de Deus acontecer na vida dele por muitos e muitos e muitos anos, e finalmente ele tinha chegado lá, ele tinha um palácio e um reino para chamar de seu. O problema da nossa vida não é chegar, nós sempre vamos chegar de uma forma ou outra, mas é permanecer.
Será que eu estou vigiando o suficiente? Será que eu estou cuidando o suficiente? E ele criou regras. Por quê? Porque Deus colocou no coração dele: olha, até aqui nós chegamos juntos. E é no dia a dia. Mas a partir do instante que você não seguir, que você não se comprometer, você vai para um lugar e eu vou para outro. E a palavra ela começa: serei honesto em tudo o que fizer. Quem está dizendo o hino? É ele. É como se fosse uma oração a Deus, se comprometendo com Deus. Em outras traduções da Bíblia ele diz: serei íntegro. Honestidade é viver sobre a verdade. Honestidade é colocar aquilo que Deus demonstra como princípio em primeiro lugar da nossa vida. É não só viver a verdade, mas é falar a verdade, é procurar a verdade. É não querer as coisas no nosso tempo, mas saber ter paciência para chegar ao tempo de Deus. É viver a vontade de Deus, porque não adianta nada a gente conquistar as coisas sem ter paz de espírito, sem que o Senhor habite aquele lugar, porque vai virar briga, vai virar desentendimento, vai viver com falta de respeito, com xingamento, e ao invés da sua casa ser um pedacinho do céu, você vai falar que a tua casa é um inferno. Quantas vezes nós já não falamos isso ou escutamos pessoas dizendo: as pessoas não querem voltar para casa porque é um lugar de briga e desentendimento. Quantas pessoas não gostariam de ter uma casa para chamar de sua? E muitos têm uma casa, porém ela é inabitável, porque só tem briga, só tem discussão, só tem cobrança. Pessoas insatisfeitas vivem cobrando pessoas. Pessoas satisfeitas vivem agradecendo a Deus. E não é pelo muito ou pelo pouco, mas é pela sua presença e por Ele sustentar aquele lugar. O problema é que nós começamos a construir casas sem antes ter construído uma relação com Deus e sem antes ter pessoas que construíram relações com Deus. Então, nós temos uma casa, mas não temos um espírito, mais 7, como nós falamos esses dias, ainda piores que moram dentro daquele lugar. Quando virás para te encontrares comigo? E ele tinha um desejo, não apenas de ser íntegro, mas que Deus habitasse aquele lugar também. Você já chamou Jesus para morar na tua casa algum dia? Você já apresentou as tuas coisas ou agradeceu? E agradecimento precisa ser todo dia, seja num pãozinho com manteiga com café que você tem para comer ali, seja nas coisas mais simples, às vezes na escassez mesmo, de poder ter ainda um copo de água para se tomar, uma palavra de Deus para se ler. Às vezes a gente esquece o poder da palavra, mas é ela que nos liberta. Você já comprou uma Bíblia? Já deu uma Bíblia de presente para alguém? Sabe, nós precisamos começar a usar as ferramentas que nós temos para destruir, né, o que está dentro da nossa mente, que é o lugar que acontece a batalha espiritual. E é através da palavra que nós começamos a vencer. É de joelhos, muitas vezes chorando, mas é dentro de casa. A batalha ela começa dentro de casa. É onde o mal ele quer mais destruir as coisas, é dentro de casa. É através da sexualidade que os espíritos eles passam, nós já falamos sobre isso. E olha como as coisas elas começam a se complementar cada vez mais. Então as pessoas elas sobem no altar, mas Deus ele fica lá dentro da igreja e volta nada para dentro de casa. Só volta o livrão de foto caríssimo, só falta as lembranças, né? A fita de videocassete ou um DVD ou nada. E no fim, ficaram-se apenas sonhos mortos no meio de um lugar onde já não se existe nada. Nós colocamos muitas expectativas nas coisas, aonde nós deveríamos estar esperando no Senhor. E assim nós nos decepcionamos. Quando virás me encontrar? O Senhor ele vem todos os dias me visitar dentro da minha casa. Cada vez que eu ligo um louvor, que eu escuto a palavra de Deus, que eu leio a palavra de Deus. Cada dia que eu estou gravando um devocional, ele caminha comigo, ele está comigo. Cada vez que nós estamos fazendo uma música nova, alguma coisa, o Senhor está comigo. Cada vez que nós respondemos uma mensagem de alguém que está aflito, que está perdido, nós estamos também estando na presença de Deus. Então o culto na nossa casa, ele começa todos os dias. E não pode ser só na hora de dormir, quando você já está cansado, quando você não está lá também.
Quando eu durmo, eu penso em Deus. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso em Deus. Antes eu acordava preocupado com as coisas do dia. Hoje eu acordo na presença do Senhor. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Viverei uma vida correta na minha casa. E não deixarei que nela entre nenhum mal. Ou nós começamos a purificar a nossa casa. Nossa casa não é lugar de bebedeira. Nossa casa não é lugar de pecado. Nossa casa não é lugar de desrespeitar a Deus. Não é lugar de usar droga. Não é lugar de ficar fazendo fofoca. Não é lugar de ficar gritando. Não é lugar de ficar mentindo. Não é lugar de fazer cobrança. A nossa casa é lugar de agradecimento. A nossa casa é lugar de louvor. Da mesma forma que você respeita dentro de uma igreja, você tem que respeitar dentro da tua casa. A tua casa precisa ser um lugar do céu. A tua casa precisa ser o lugar onde você deseja estar. Não adianta você ter uma família se você vive longe de casa. Não adianta tua mulher ou tua filha ou alguém da tua família ir na igreja e você não ir. Não adianta nada essas coisas. Não adianta você achar que porque o teu pai ou a tua mãe frequentou a igreja, isso significa nada. Não significa. Porque a salvação ela é individual. O Espírito ele vai entrar na tua mente. E enquanto os outros estão tentando ser melhores, você está servindo o diabo e criando discórdia e sempre alfinetando e sempre falando. Enquanto as pessoas estão lutando para que o Senhor seja demonstrado, para ser sal e ser luz, você está ali tentando derrubar as pessoas, tentando ser pedra de tropeço. Quando nós falamos de Pedro conversando com Jesus, olha como as passagens, elas sempre estão demonstrando as mesmas coisas. Eu detesto as ações daqueles que se afastam em Deus. Então não tem como eu concordar com aqueles que vivem afastados de Deus. Eu posso sim evangelizar, testemunhar, dizer quando me é pedido, quando eu tenho uma oportunidade, como de uma pessoa dessa está reclamando para mim, enquanto ela me dá um motivo para querer conduzir a minha mente, a minha opinião sobre odiar as pessoas. Eu mostro que a palavra é sobre o amor e sobre o perdão, e o quanto eu no passado já fiz aquelas coisas, mas hoje eu não faço mais. Hoje eu já não pauto mais a minha vida por aqueles pensamentos e nem por aqueles comportamentos, mas eu vivo baseado no que eu aprendi com o próprio Jesus. E Jesus, Ele está junto de nós. Eu sinto Jesus todas as vezes que eu oro. Eu sinto o seu amor transbordando dentro do meu coração. Ou você começa a prestar atenção nos teus sentimentos no agora, ou você vai viver um tempo inexistente, que ele é feito de ansiedade, onde você vive tentando viver um futuro inexistente, ou ele é feito de passado, por um saudosismo, onde você tenta comparar a dor de agora, onde antes doía menos. Doía um pouquinho menos, mas não era bom. Então a gente vive com esse romantismo do que não está muito pior e o que era menos pior. Menos pior e pior não é melhor. E não é essa a proposta que Deus coloca na nossa vida. Então eu preciso detestar aquelas coisas. Eu não estou em comum acordo com gente que mente. Eu não suporto ficar na presença de gente mentirosa. Uma coisa é ouvir uma verdade, que por falta de sabedoria ela é distorcida pela opinião da pessoa. A outra é uma pessoa estar mentindo de forma deliberada. E é fácil você pegar um mentiroso, porque normalmente quando ele vai falar, isso é incrível. É incrível. Ela boceja. A pessoa ela vai falar uma mentira, pode pegar e começar a prestar atenção nisso. Olha no olhar da pessoa, o mentiroso normalmente ele quer encaixar a narrativa, ele lembra de horário, ele lembra de detalhe, ele lembra de cor, ele lembra de tudo. Rapaz, é um cara que lembra de tudo. Enquanto às vezes a gente está vivendo ali, a gente olha no próprio relógio para olhar a hora, às vezes esquece a data, ou se tiver uma temperatura, você não vê a temperatura. A nossa atenção ela é focada em uma coisa, mas esse não. Ele é multiplataforma, porque na verdade ele só quer te convencer de que ele não é uma pessoa má. Por que nós mentimos? Porque a pessoa ia criar uma má impressão de nós se nós falássemos a verdade. E é só por isso. O diabo é o pai da mentira e o diabo ele só quer
enganar as pessoas. Então eu não posso viver no meio dessas pessoas e achar que isso é normal. E não tomarei parte nos pecados dessas pessoas. Eu não vou ficar fazendo fofoca, eu não vou ficar mentindo, eu não vou ficar bebendo no meio desse povo. Eu não vou ficar ali simplesmente reclamando, ouvindo histórias e dando risada. Cara, minha vida, eu não sou um infeliz que eu preciso desagradar a Deus para falar que eu estou fazendo alguma coisa boa. Para mim isso não é sinônimo de felicidade. E no passado, já fiz muito disso. Mas no passado, porque eu não conhecia o Senhor, eu nunca tinha sentido o Espírito Santo, não tinha me arrependido de tudo que eu fiz, não sabia o que era a graça e a misericórdia de Deus, mas hoje eu sei, louvado seja o nosso Senhor por isso, que a sua misericórdia nos encontrou, que Ele teve piedade de nós, que Ele deixou a sua palavra para que mesmo dentro da nossa casa nós pudéssemos ter um caminho que leva à salvação por meio de Jesus Cristo. Então já não é cumprindo ritos, já não é mais com religiosidade, já não é mais com nada. E isso precisa ser louvado. E nós precisamos entregar sim a nossa vida ao Senhor. Afastarei de mim o quê? Os pensamentos desonestos. Aonde está a batalha espiritual? Nos meus pensamentos. Aonde que o Espírito Santo conversa comigo? Nos meus pensamentos. Aonde que o diabo fala comigo? Nos meus pensamentos. E lembrando que nós já falamos também esses dias, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. E é só. Não existe um neutro. Ah, eu não ligo para a religião. Ah, eu não gosto disso. Ah, porque... Se você não gosta, tudo bem. Os teus sentimentos vão dar testemunho de quem está com você. E ele entendia que era nos pensamentos que estava o problema, e você precisa entender isso. Se os teus pensamentos não estiverem bons, os teus sentimentos não estarão bons, porque nós só sentimos o que nós pensamos. Por que que você toma? De novo, vou repetir de forma insistente. Quando você bebe, o que muda? Os teus pensamentos, ao ponto de você ficar inapto para poder dirigir um carro. Quando você vai num psiquiatra, dizendo sobre os teus sentimentos, ele vai dopar o quê? A tua mente, para que você não consiga pensar. Ou ele vai te dar algo para acelerar a tua mente. Só que tudo isso, o problema não está na mente, o problema está a voz que a tua mente está ouvindo. Porque o Senhor tirou de mim todos os sentimentos ruins que eu sentia. E isso ficou documentado em cada poesia que eu escrevia. Durante anos e anos e anos, eu só soube relatar a escuridão que tinha na minha vida e dentro do meu coração, dos 15 aos 27. Então é uma janela de tempo muito grande para a gente simplesmente desprezar. E depois que o Senhor chegou, tudo aquilo que eu reclamava no passado já não virou mais reclamação, até que chegou um ponto que eu já não sentia mais necessidade de escrever. Sabe por quê? Porque já não tinha mais dor. Porque eu já tinha, as minhas palavras já estavam escritas dentro da Bíblia. Eu já não precisava mais ficar relatando. Eu não precisava ficar documentando aqueles pensamentos. E graças a Deus, depois que eu encontrei o Senhor, eu pude relatar o que eu senti, que são as músicas que nós ouvimos hoje. Não são apenas músicas, são um testemunho de alguém que sofria e não sofre mais, que pensava da forma errada e não pensa mais. E assim, todo mundo que ouvir e entender pode chegar no mesmo lugar, porque a resolução daquele problema não é um acontecimento do mundo, mas a morte, a vida de forma espiritual e a morte do eu. A morte daquilo que antes nos matava, daquilo que antes acabava tirando toda a nossa felicidade e roubando. Então ele fala, eu quero que afaste de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com maldade. Eu não vou ficar fazendo fofoca, eu não vou ter ódio de ninguém, eu não vou ter raiva de ninguém, eu não vou ter ciúme de ninguém, eu não vou colocar nenhum fruto que não venha de Deus dentro de mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Em outras traduções, nenhum mentiroso viverá na minha casa. Então olha como as nossas relações elas precisam ser construídas da forma certa. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Ele escolheu estar na companhia de Deus e de pessoas que estejam com o Senhor. E na tua cabeça você pode falar assim, mas isso é muito difícil de se encontrar, é muito difícil de se fazer. Mas também você levou uma vida inteira vivendo de forma totalmente errada e quando você descobre o que é o certo, tem o que você plantou.
Você imagina se eu ficasse só dentro da minha vida e não tentasse encontrar outras pessoas, semear a palavra? Como eu posso chegar naquilo que Deus disse que é possível? Então eu não prego a palavra porque eu tenho interesse que alguém desperte para mim, mas todos nós devemos despertar para isso, porque essa vida ela vai acabar cedo ou tarde. Então já não é para nós que nós vivemos, é para servir a Deus. E a aliança que nós temos que fazer é com o Senhor. Se a gente continua lá em Josué 24, versículo 15, 16 e 23, a palavra do Senhor, ela diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir os deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia ou os deuses do Amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Então Josué disse: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. Então quem está conversando conosco? Josué. E quem foi ele? Foi ele quem assumiu o povo de Deus depois que Moisés morreu. Ele quem ajudou a conquistar a terra prometida. E aqui nós já estamos no fim da vida dele. E ele está olhando aquele povo e está percebendo uma coisa, que eles estão vivendo na terra prometida, mas não estão agradecendo a Deus, mas estão pegando o costume daquelas pessoas. Esse é um dos problemas que nós temos. Ai, mas o mundo está corrompido. O problema é do mundo. A Bíblia ainda está íntegra e intacta. A igreja está corrompida, a Bíblia não. Então, ou eu busco aonde não tem falso profeta, aonde não tem falsa profecia, aonde não se pede dinheiro, aonde Deus é o amor e a essência é o perdão, e aonde o Espírito Santo vem quando eu abro aquele livro. Porque às vezes nós estamos dentro de uma igreja cheia de pessoas vazias, cheia de pessoas chorando, cheias de pessoas reclamando, aonde ao invés de buscar o Senhor, buscam o pastor, aonde ao invés de buscar a bênção no Senhor, busca na igreja. E a graça é por meio de Cristo. Mas sabemos disso? Não. Por quê? Porque nós falamos disso ontem. Não conhecemos o livro da lei de Deus. Vivemos achando que Jesus é o que nós imaginamos, mas é um Deus que não se manifesta na nossa vida, como se o milagre sempre estivesse distante de nós. E ele chamou o povo, juntou as 12 tribos e falou: nós precisamos conversar. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam a quem vão servir hoje. É uma decisão. Lembra? O que mais que nós já falamos no passado? Ou seja frio, ou seja quente, porque o morno, o Deus vomita. Então vocês decidam hoje a quem vocês vão servir. Vocês vão servir os deuses do passado? Vocês vão servir os deuses dos antepassados? De quem? Do Abraão, da terra que eles viviam lá atrás? Ou vocês vão servir as pessoas que estão vivendo aqui agora? Na terra prometida, conforme eles iam conquistando, aquelas pessoas adoravam outros deuses. Só que a adoração daqueles deuses era mais gostosinha, porque envolvia prostituição cultural, envolvia festas, envolvia sacrifícios de crianças, de pessoas. Então, aparentemente, eles estavam recebendo uma coisa mais rápida. Ah, eu preciso de uma solução, vou numa encruzilhada, vou lá fazer e eu vou pôr a pingona ali, vou resolver, eu preciso disso, vou procurar alguma coisa, eu vou apostar. É sempre o rápido. O rápido leva para o inferno. O caminho largo leva para o inferno. O caminho que nós seguimos, ele é estreito. E ele está questionando aquele povo. Bom, quem que vocês vão adorar? Vocês vão adorar a Deus que está aqui dando tudo que nós tivemos, as conquistas que nós tivemos. Olha lá para trás, a gente era um escravo, hoje nós temos uma terra, hoje nós temos uma casa. E ao invés de vocês adorarem a Deus, vocês continuam seguindo somente os prazeres. Sabe, é como se eles estivessem cansados de ter caminhado pelo deserto. Não, agora chegou o momento da gente aproveitar. Agora é open bar, sabe? Agora eu vou viajar, agora eu vou... Tá, e aí? Você acha que eu, aonde eu estiver, eu não vou fazer o culto acontecer? Ah, mas eu vou. Eu não quero mais aquela vida escrita num caderno, eu já vivi aquilo. E aquilo não leva a lugar nenhum.
aquilo só me levava a ser cada vez mais uma pessoa mais triste, uma pessoa que não tinha vida e uma pessoa que não valorizava as pessoas que estavam do meu lado. Uma pessoa que era um inferno dentro da família. Então não adianta a gente relativizar, ai, mas era uma pessoa inteligente, trabalhadora. Cara, isso é o de menos. Porque se você trabalha por coisas que você não vai levar dessa vida, o que adiantou a tua vida? Se você não soube amar ninguém, não fez bem pra alguém, não consegue nem dizer a verdade, pra que serve a tua vida? A tua vida não serve pra nada. Se a tua boca só sabe abrir pra culpar as pessoas, sempre existe um culpado e você é a vítima. Sabe, esse tipo de pensamento, esse discurso, ele tem que morrer em algum canto. Então ele chamou aquele povo e começou a confrontar eles. Falou, ó, vocês querem o passado do passado? Vocês querem seguir o que todo mundo faz agora ou não? E ele se posicionou, que é o que eu sempre falo, nós precisamos nos posicionar. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. O que vocês vão fazer, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer. Se você vai estar lá, eu não sei. Eu sei que eu vou estar lá. Se você vai parar de pregar agora, se você vai parar de ajudar agora, eu não sei, mas eu sei que eu vou pregar. Então eu tomei um compromisso com Deus. E isso é feito com cada um. E ele escolheu pessoas que escolheram as mesmas coisas que ele. Eu e a minha família. Eu e a minha casa, em outras traduções. De novo, a nossa casa, ela precisa sim ser a casa de Deus. Você já fez essa aliança com o Senhor? Agora, ai, mas é que em casa o meu marido, é que em casa a minha mulher, é que em casa o meu filho, é claro. Você só queria casa. Você não queria que Deus morasse na tua casa. A tua casa nunca foi a casa de Deus. Só queria casar. Só. Escolheu errado. O varão, a varoa lá atrás. Ah, mas era. Não era. Não era. Pessoas de Deus buscam as coisas de Deus. Pessoas que não são de Deus buscam as coisas desse mundo, os relacionamentos desse mundo. E para elas a vida é esse mundo. Elas são apegadas demais a qualquer coisa e por isso que elas sofrem, é por isso que elas choram, e é por isso que dói. Dói. E eu sei como dói. E graças a Deus hoje já não dói mais. E aí o povo, olhando ele dando uma carteirada no povo, colocando a vida dele como exemplo, porque se ele conquistou é porque ele servia a Deus, e ficou claro na Bíblia diversas vezes que eles tentaram, conquistar as coisas pela religiosidade, esquecendo a vontade de Deus, esquecendo de consultar Deus, de fazer a forma que Deus gostaria. E eles estavam lá, bonitinhos. Aí eles começaram, nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Então eles foram ali justificar. Não, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Jesus. Não, eu acredito em Jesus. Mas é que eu também acredito na natureza, eu acredito nos horóscopos, eu acredito nas estátuas, eu acredito que Deus não liga quando eu faço aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ontem nós vimos, quando Josué descobriu a lei, o quão desesperado ele ficou. E uma coisa que eu esqueci de comentar ontem também, é que de todos os reis que tinham passados, ele foi o primeiro que comemorou a Páscoa. Que eles tinham esquecido de comemorar a Páscoa. Todo esse tempo, reinado de Salomão, de Davi, de todo mundo não celebrava a Páscoa nenhuma. E ele, por encontrar o livro da lei, ele colocou as coisas que eram certas. E aí vem a pergunta, você acha que o filho dele fez as coisas certas? Não fez. É individual. Se a gente cresce numa base forte, se a gente cresce ensinando as crianças, falando de Deus no dia a dia, a casa cresce junto. Porque da mesma forma que enquanto nós somos crianças, nós temos saudosismos por algumas músicas, porque o pai, a avó, o avô ouvia, nós também poderíamos ter saudosismos por hinos, por louvores, por comportamentos. Porque a gente sente saudade de uma comida, mas não sente saudade muitas vezes da pessoa estar falando de Jesus para você, porque ela nunca falou. E só fica ou o lado muito positivo de alguma coisa que você gostava para satisfazer algum tipo de coisa, ou não fica nada. E aí ele olhou aquele povo que falava, não, nós vamos servir. Então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. Tá bom, vocês estão dizendo que vocês vão servir a Deus? Então acabou. Acabou, já não tem mais o que não é de Deus dentro dessa casa. Já não vai mais conviver com essas estátuas, elas já não têm mais significado.
E aí? Todo dia Deus ele fala a mesma coisa. Mesma coisa, todo dia. Joga fora, joga fora. Ai, mas joga fora. Joga fora. Olha o teu coração, tá bom? Quanto tempo você acredita nessas porcarias, tá bom? Tá feliz? Tá satisfeito? Tá agradecendo a Deus? Tá louvando? Tá usando a tua vida? Sente que a tua casa é um lar de Deus? É uma casa de oração? Ou é um covil de ladrão? O que é a tua casa? Tem culto todo dia? Tem que ter culto todo dia. Todo dia. E aqui a celebração ela começa cedo. Bem cedo. Bem cedo. Bem cedo. Primeira coisa que eu faço é buscar o Senhor, é adorar o Senhor, é louvar o Senhor. Depois vem o dia, vem as outras obrigações. E durante o dia vai aparecer a oportunidade para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. E a hora que eu chego, também adoro o Senhor. E é isso. Pergunta se a tristeza veio para o coração. Pergunta se tem depressão. Pergunta se tem reclamação. Pergunta se tem alguma insatisfação. Só tenho a agradecer a Deus. Prosperidade é você poder viver a vida que você já tem. Satisfação é a graça de Deus na nossa vida. O resto é história. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa entender que os teus pensamentos é o lugar que o diabo mora e é o lugar que Deus precisa morar. Que a tua casa precisa ser uma casa de oração e não uma casa de reclamação. Que a tua casa ela precisa ser respeitada. Que não deve se falar palavrão, que não deve se xingar, que não deve se mentir, que não deve se fazer fofoca. Cria um lugar para que o Senhor possa viver. Eu não preciso ter um altar dentro de casa. O altar precisa ser o meu coração. Quando for para tocar uma música, que toca louvor. Eu tenho tentado pregar uma mensagem que é diferente da mensagem de prosperidade do mundo. Porque entre ser próspero no mundo e ser salvo, eu prefiro ser salvo. Entre viver o que o mundo tem e viver o que Jesus pode me dar, eu prefiro viver Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia. Procurem de todo o coração e me acharão. Semeiem amor em meus campos. Não se preocupem com a seca, o frio, pois o meu espírito estará sempre contigo. Em mim não existe confusão, somente certezas. Ainda que você não mereça, te amarei ainda mais nesta hora. Estarei com você, por isso não temas, pois onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Não ajuntem tesouros na terra, mas recompensas no céu. Purifica o teu pensar na minha palavra, que saia de ti todo o ódio e toda a raiva. Seja a menina dos meus olhos, sabendo se redimir e pedir perdão. Agradeça o alimento e a moradia. Confia a mim, o íntimo da sua vida. Clama pedindo poder do nobre espírito através dessa simples e singela oração. Pois onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração.
suas posses, não seja egoísta. Faça caridade, divida sempre o pão, pois a obra não é feita de dinheiro, mas sim de paz, fé, amor e salvação.